Olá, olá! Bem-vinda, bem-vindo ao canal da Casa Sem Lixo. Essa é a playlist Casa, Corpo, Alma e Espírito. E se você se sente insignificante diante dos problemas do mundo, se você se sente exausto por carregar um peso enorme nas tuas costas, esse salmo é para você, o Salmo 8, um salmo que vai nos dar uma noção do mapa de Deus. E qual que é o nosso lugar nesse mapa? Pequenos diante da sua majestade, mas ao mesmo tempo coroados por Ele para viver do nosso lugar, reinar do nosso lugar. Então fica aqui que hoje nós vamos mergulhar na majestade desse Criador e colocar o nosso mundo, quem sabe, em ordem. Bora lá! Salmo 8, mais um salmo de Davi. Dessa vez não um salmo onde ele está sendo perseguido, mas uma oração linda de Davi, um ato de orientação. E eu vou hoje ler aqui na Bíblia em linguagem contemporânea a mensagem, mas eu recomendo fortemente que você tenha a sua Bíblia aí. Quem sabe você pausa o vídeo quantas vezes for necessário, lê, escreve, anota no seu caderninho, quem sabe compara as versões. Eu adoro fazer isso nos meus estudos. E nessa versão aqui nós lemos, são apenas 9 versículos, eu vou ler um pouco aqui, um pouco dali. Eterno, majestoso Senhor, teu nome é famoso em toda a terra. Crianças de peito murmuram refrões a teu respeito. Crianças de colo cantam canções em voz alta, abafando a fala dos inimigos. E isso me lembra Jesus falando lá em Mateus, quando eles queriam proibir as crianças de chegar perto dele. Ele lembra, ele fala, ele cita o Salmo 8 aqui, das crianças. Ele suscita o perfeito louvor. Versículo 3, quando contemplo os teus céus, escuros e imensos, tua joia celeste feita à mão, lua e estrelas incrustadas no devido lugar. Olho para mim e me pergunto, por que te importas comigo? Por que olhas uma segunda vez para nós? Tu nos encarregaste de cuidar do mundo feito por tuas mãos. Repetiste para nós a incumbência do Gênesis, nossa primeira tarefa lá em Gênesis. Fizeste-nos senhores das ovelhas e do gado, até mesmo dos animais selvagens, dos pássaros nos ares, dos peixes nas águas, das baleias cantando nas profundezas do oceano. Nossa primeira ordem, a primeira ordem que Deus nos deu foi cuidar muito bem dessa nossa grande casa que nos abriga, que é o planeta. Essa foi a primeira coisa que Deus falou para o homem, lá para Adão e para Eva. Cuidem, dominem. E infelizmente a gente usou essa palavrinha, a gente interpretou essa palavrinha dominar de uma forma terrível. Nós temos visto o que uma má interpretação pode causar no planeta, mas na verdade a ordem de Deus é para que a gente cuidasse muito bem de toda essa nossa grande casa, né? Então desse lugar majestoso, maravilhoso de Deus, Ele olha para nós, na nossa insignificância, e Ele nos dá ordens, incumbências, dominem, né? Cuidem das ovelhas, do gado, dos animais selvagens. E aí Davi conclui, ó eterno, majestoso Senhor, teu nome ecoa por todo o mundo, por todo o mundo. Desse lugar de insignificância, muitas vezes a gente pode se sentir sobrecarregada no meio desse caos, um peso exaustivo, carregando um peso exaustivo. E a pergunta é, quem nós somos nesse grande mapa de Deus? Esse salmo nos dá uma direção, essa oração nos dá uma boa direção. E lá em Hebreus 2, 9, nós vemos que o autor de Hebreus, ele cita o Salmo 8, mas ele traz aqui a pessoa de Cristo. Quando Deus o designou responsável sobre tudo, nada foi excluído, mas ainda não vemos todas as coisas debaixo da jurisdição humana. O que vemos é Jesus, feito quase tão importante quanto os anjos, e então, pela experiência da morte, coroado muito acima de qualquer anjo, com uma glória deslumbrante com a luz da aurora no Éden.
Naquela morte, pela graça de Deus, ele experimentou plenamente a morte no lugar de cada ser humano. Então, o Salmo 8, ele aponta para Cristo e como que Deus coloca todo o caos debaixo do Cristo coroado, do Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte. E desse lugar, nele, nós somos completamente restauradas. O nome dele é a nossa fortaleza. Nós também vemos como um ato de orientação. Na verdade, a oração ela pode ser esse ato de orientação. E aí já vou trazer aqui um pouquinho da visão sistêmica, né? Pensando nesse ato de orientação. Quem nós somos? Quem é você? Quem é você? Quem nós somos? Qual é o nosso lugar? Ao descobrir onde estamos, esse quem somos pode ficar muito mais claro. Então, quando o salmista olha para o céu, e eu sempre gosto de contemplar, né? Quando a gente se coloca, se expõe à natureza, a gente entende onde nós estamos e aí a gente pode ter uma boa orientação de quem nós somos. Porque sem esse pertencimento, e aqui uma das leis, né, da visão sistêmica, o pertencimento, existe muita confusão, muita ansiedade, perigos, riscos, consequências desastrosas, que é quando a gente acha, a gente acredita que podemos tomar o lugar de alguém no nosso sistema. Quando a gente não sabe quem é, isso pode acontecer. As crianças fazem muito isso, né? As crianças que são tomadas por um ingênuo amor. Muitas vezes vem a mamãe sofrer, então elas se colocam no lugar dela. Ou vem o papai sofrer, e aí elas se colocam no lugar dele. E desse lugar, o sofrimento é certo. Ao orarmos o Salmo 8, nós podemos ter essa noção clara de quem nós somos e do nosso lugar, da ordem. A ordem do mundo, porque existe uma ordem. E a ordem também na nossa família, no nosso lugar. Porque somente desse lugar nós podemos então ir para a vida com segurança. E coroados nesse lugar, podemos viver de forma equilibrada. A gente vê aqui as 3 leis, a ordem, o pertencimento e o equilíbrio. Que coisa maravilhosa que é esse salmo. Porque quando a gente sai desse lugar, confusão, gente, confusão, ansiedade, muitos perigos à vista. Então que o Salmo 8, diante dessa majestade do eterno, de Deus, diante desse amor, dessa grandeza que ecoa por toda a terra, você possa caminhar na direção do seu lugar. E aí se pergunte, eu estou vivendo, habitando do meu lugar? É desse lugar que eu circulo? É desse lugar que eu me posiciono? Se pergunte se há caos, se há confusão, se há ansiedade. Possivelmente você não está no seu lugar. Desse lugar, então, do nosso lugar, do meu lugar, nós vamos começar essa prática sentados, com as pernas cruzadas, uma postura infantil, uma postura da criança. Coloque as suas mãos aí no seu peito e incline levemente a sua cabeça e começa a colocar atenção na sua respiração. Inspira pelo nariz e expira também pelo nariz. E verifica como está a sua respiração. E comece a intencionalmente se colocar nesse lugar que é o seu lugar, diante da majestade de Deus, um lugar pequeno. Peça para que Ele te ajude a ir para o seu lugar. Se você possivelmente, em algum momento, identifica que tentou carregar as dores do seu pai ou da sua mãe ou de algum outro ancestral, incline a sua cabeça. Entregue esse peso. Coloque esse peso diante de Deus. E
peça para que Ele te ajude. Senhor, me ajuda a ir para o meu lugar. Para o meu lugar. E desse local, desse lugar de absoluto centramento, conexão consigo mesma, consigo mesmo. Você vai se colocar de pé e você vai fazer a postura da montanha com os pés na direção do quadril, os dedos bem espalhados no chão. Talvez você possa aproximar um pouquinho mais e encostar os 2 dedões do pé. Faz aí esse fundamento bem claro. Coloque seus ombros para trás, os braços ao longo do corpo, com as palmas para frente. Perceba se seu abdômen está contraído. Vá colocando o seu corpo no lugar. A lombar encaixada. E aí, quando você se sentir alinhado o suficiente, nós vamos erguer os nossos braços. Fazer a posição de prece lá no alto. A cabeça não vai nem tão para trás para não atrapalhar a respiração. Ela só olha para cima. Perceba se daqui você consegue respirar levemente, pescoço levemente para trás, apenas o suficiente para você olhar para suas mãos e olhar para o monte de onde vem o teu socorro. Inspira, sustenta e contempla a majestade do teu Criador, aquele que criou o céu e a terra. Eu me lembro de um hino que diz: flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela, no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor. E aí você pode soltar um pouquinho. Volta para a posição dos pés. Talvez os seus braços estejam um pouco cansados, mas desse lugar nós vamos para a postura da cadeira, uma postura de sustentação. Os joelhos não podem ir muito para frente, eles ficam mais ou menos na direção dos pés, abdômen contraído, coluna ereta. E você vai sustentar. E daqui você vai adorar o seu Deus, agradecer pelo seu sustento. Ele te sustenta no seu lugar, ele sustenta todo o universo. E talvez haja uma tremedeirinha aí, tá tudo certo. Sustente a sua perna, sustente os seus braços e lembre do seu Criador. Eu gosto de ficar pelo menos 4 inspirações e expirações. Mas você sempre pode ficar mais. E aí a gente sai dessa postura e se entrega. Uma flexão à frente, talvez você possa afastar um pouquinho os seus pés. Se você precisar da ajuda de um bloquinho, você pode colocar ele aqui. Ou então simplesmente segure os seus pés. Se precisar, dobre um pouquinho os joelhos ou estique. Se dobre.
Se entregue diante da majestade do teu Deus, da majestade de Cristo, aquele que foi coroado, que morreu por nós, que conheceu a morte, mas que venceu a morte. Ele pode colocar em ordem tudo que está em desordem. Ele que é a palavra, por meio de quem tudo foi criado, se entrega, se derrama na presença dele. Esse é o melhor lugar. E aí agora, de forma bem consciente, dobre um pouquinho os joelhos e aí você vai começar a subir, como se a tua cabeça estivesse te puxando. Sem pressa. A cabeça é a última, na verdade, que chega. Perceba como que você está, inspira. E a última postura, que eu gosto de dizer que é a postura do não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a postura do cadáver. A postura do morro para quem sou, para viver o Cristo. Não vamos ficar muito tempo aqui, a não ser que você esteja praticando à noite. Estique seu corpo no chão, sinta os pés, panturrilha, coxas, quadril, as costas, as mãos, os braços, os ombros, a cabeça. Sinta os benefícios dessa prática integrativa, que te leva para o teu lugar. E desse lugar, do meu lugar, eu concluo esse vídeo. Recomendo fortemente que você medite no decorrer dessa semana um pouco mais em cada versículo desse salmo. Quem sabe envia essa meditação para alguma amiga, alguém que precisa voltar para o seu lugar. E nós nos vemos na próxima semana, no próximo vídeo. Cristo que habita em mim, saúda o Cristo que habita em você.